Já peço para que você esteja colocando o seu celular no VibraCal. Quero que você, por favor, também não encoste a cabeça na pessoa que está do seu lado, para que você tenha total atenção à palavra de Deus esta noite. Amém? Muito bem. Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 11, diz assim: muito embora eu vou estar aqui partilhando a palavra, talvez um pouquinho diferente do que você tem aí, mas acredite, estou falando do mesmo assunto, estou falando com o mesmo teor. Imaginem só, embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o cristão mais inútil que há, ainda assim fui escolhido para ter esta alegria especial de falar aos gentios da alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis a eles em Cristo. E para explicar a todos que Deus é o Salvador dos gentios, tal como aquele fez todas as coisas e planejara secretamente desde o princípio. E para quê? Para mostrar a todas as forças do céu como Deus é perfeitamente sábio, quando elas virem toda a sua família, judeus e gentios, reunida em sua igreja. Diga igreja. Tal como Ele sempre planejara fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém até aqui? Pai, eu oro nesse momento, pedindo para que Teu Espírito Santo continue livre neste lugar. Nada em nós, Pai amado, venha impedir a Tua fala, o Teu poder, o Teu mover, Tua graça de se manifestar sobre a nossa vida. Estamos aqui, Senhor, totalmente livres para ouvir a Tua voz, e que o Teu Espírito Santo, ninguém mais, Pai, nem mesmo eu, porque sou aqui apenas um canal Teu, Pai, mas Teu Espírito seja profundo, poderoso, sobrenatural neste momento, enquanto a Tua palavra é liberada, Senhor, e que os nossos corações, Pai Santo, de maneira nenhuma, seja resistente à Tua voz. Aliás, Pai Santo, eu repito a Tua palavra neste lugar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E por isso, Senhor, nós queremos Te ouvir neste tempo. Permita, ó Deus, que enquanto estivermos com a Tua palavra, o Senhor possa estar em nosso meio, liberando os Teus sinais, os Teus prodígios em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós queremos, Pai Santo, assim nós cremos, assim nós pedimos, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu querido? Amém, meu amado? Você está aqui, querido? Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu querido, Deus quer falar conosco ainda. Eu quero começar uma série de ministrações aqui falando sobre a igreja que se reúne. Este vai ser o tema da nossa mensagem por esses domingos. E eu tenho certeza de que Deus, Ele tem algo para poder revelar e impactar o nosso coração, como graças a Deus já tem acontecido neste lugar. Por muito tempo nós estivemos buscando o sentido da vida como indivíduo, pela palavra de Deus, e encontramos. Nós fomos feitos, criados para a glória de Deus. Você crê nisso? Nossa vida, ela só faz sentido se de alguma forma colocarmos a nossa vida nas mãos do Criador, aquele que nos fez, aquele que nos formou. Quando temos o Criador, o nosso Deus, como Deus das nossas vidas, nós temos resposta para o sentido da nossa vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei por que eu estou aqui e também sei para onde eu vou. Tudo isso, eu tenho a oportunidade de experimentar a um nível de intimidade com Deus, entre eu e Ele. Por outro lado, eu tenho percebido que ainda existe uma crise, da qual nós também precisamos procurar algumas respostas. Uma crise que eu penso que, de alguma forma, sobre muitos está instalada. Muita gente, por encontrar o sentido da sua vida como pessoa, como indivíduo em Deus, ele parece ter perdido quem é ele como igreja. O estar com outros. Muita gente se perdendo ao ponto de desperdiçar ou desprezar princípios importantes sobre o ser igreja. Por conta desta crise, a vida de muitos cristãos não estão experimentando o melhor de Deus. Então, se é uma crise, nós precisamos enfrentar e resolver. E penso que a resolução, ela está nas Escrituras Sagradas.
E eu quero começar aqui pela uma das informações mais simples, mais repetidas por nós, porém tão importante. Jesus disse que a vida que se leva com Ele, a vida cristã, se resume em cumprir 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a sua força, com todo o teu coração, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. É esse o primeiro aspecto que eu acabei de dizer. Mas, junto a esse primeiro mandamento, associado, somado, vem um segundo mandamento, que diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Amém? Então, permita-me uma ilustração. A nossa vida, ela é como um vagão de trem. Ou seja, há um propósito pelo qual eu sou, porque estou sobre este mundo. E como vagão, eu também tenho um destino. Ser semelhante a Cristo. Uma vez que a minha vida ela funciona como um vagão, e eu sei qual é o meu destino, para que eu cumpra o meu destino, eu preciso dos trilhos, que é o que permite o vagão correr, chegar ao meu destino. Um desses trilhos chama-se amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo trilho, amar ao próximo como a ti mesmo. Você está aqui ainda? Há anos eu me convenci de que nenhuma pessoa que se diga cristã viverá melhor ou o melhor de Deus nessa terra se ele não aprender a lidar com a igreja. Há 15 anos, meu amado, eu caminho como pastor, sou um bebezão ainda no meu ministério, mas eu ando a cada dia me dando conta de que a vida cristã de muitos filhos de Deus está estéril, está infrutífera, por conta desta realidade não revelada e não assumida como filho de Deus. Percebe-se que algo está errado. Cristãos que andam todo o tempo decepcionados, frágeis, vulneráveis e até mesmo fracos espiritualmente, e eles não sabem discernir o motivo. E eu penso que parte dessa resposta está no fato de que uma das rodas deste vagão não está no seu lugar devido. De que forma esta roda estaria fora? Por exemplo, tem gente acreditando ainda, erroneamente, que pode viver sua vida por si só com Deus. É Ele Deus, isso já basta. Tem gente acreditando que uma vez decepcionado com pessoas da igreja, ao abandonarem a comunhão da igreja, eles estão no caminho certo. Tem gente que acredita que pode amar a Deus, menosprezar o corpo de Cristo e que não tem nenhum problema nisso. Tem gente que acredita que a vida que eles têm com Deus compensa a falta das pessoas à sua volta. Você está aqui ainda? Tem gente que acredita que ter intimidade com Deus, ter sua vida de oração, subir ao monte, 40 dias de jejum, participar de momentos sobrenaturais e poderosos na presença de Deus, isenta-os da sua responsabilidade e compromisso com outros, como igreja. Tem gente que acredita que pode ser igreja sozinho. E ele justifica que ele não precisa de ninguém, só de Jesus. Então, um aviso importante desde já para nós. Se você pensa, ou vive, ou mesmo acredita nesse estilo de vida, e você chama isso de vida cristã, você está enganado. Deus não aprova esse estilo de vida. Você está aqui ainda? O que é igreja? Para eu entender o que significa colocar a minha roda como vagão nesse segundo trilho, que é amar ao próximo como a mim mesmo, inevitavelmente eu terei que falar sobre uns aos outros, envolvimento, relacionamento, ou seja, estarei falando de igreja. Repita, igreja. Você vai gravar isto. Quando eu falo de igreja, eu estou falando daquilo que a Bíblia muito fala, uns aos outros. Eu estou falando de comunhão, estou falando de discipulado, estou falando de andar juntos, eu estou falando de relacionamentos, eu estou falando de perdão, eu estou falando de nos reunirmos como agora aqui estamos, estou falando de nos reunirmos lá nas casas. O termo igreja nas escrituras, ele é um termo extremamente profundo e revelador para nós. Eu ainda, nesses 15 anos, muito embora eu praticamente tenha nascido num berço cristão, desde os meus 8 anos de idade, conhecendo a Cristo, hoje, ou daqui a alguns dias, faço 44 anos. Tenho 15 anos como pastor. Ainda estou aprendendo como viver como igreja.
Por muito tempo eu acreditei na igreja de uma maneira errada. Eu acreditei que igreja era um templo físico, que era um espaço geográfico. Eu acreditei que ser igreja era estar numa igreja. Eu acreditei que ser igreja era trabalhar na igreja. E o mais absurdo de todos eles, eu sempre acreditei que eu podia ser igreja sozinho. E nada disto é igreja. Você está aqui ainda? O texto que nós lemos é o apóstolo Paulo falando que ele foi escolhido para que ele revelasse, fosse o porta-voz do grande mistério guardado desde a fundação do mundo em Cristo Jesus. Que coisa poderosa. Que mistério é esse? Olhe para mim. O mistério pelo qual o apóstolo Paulo aqui fala chama-se igreja. E a palavra mistério, ela me incomoda. Porque mistério significa impenetrável à razão humana. Significa tudo que a inteligência humana é incapaz de explicar ou de compreender. Então, só para você entender um pouquinho. E aqui eu já preguei e ensinei sobre isso. O povo de Israel, inicialmente chamado de povo hebreu, foi tornado uma nação para que eles expressassem ao resto do mundo quem era Deus. Mas a nação, ela se perdeu. Todos eles falharam. Adão, Noé, os patriarcas, Moisés, os juízes, os reis, até chegar em Jesus. Porém, quando chega em Cristo Jesus, Cristo faz questão de começar a revelar o grande plano divino. A igreja, meu amado, foi o grande sonho do coração de Deus, porque Deus, na sua imensa onisciência, já sabia que essas gerações falhariam, mas Deus tinha um plano de levantar um povo único, especial, singular sobre a terra, para definitivamente manifestar o reino de Deus sobre esta terra, manifestar a salvação, e Deus tratou isso como mistério por muitas e muitas gerações. Mas em Cristo Ele começa a revelar isto. Começa a surgir a igreja. E agora eu quero falar um pouquinho por que a igreja foi chamada de misteriosa. Porque a igreja ainda tem uma marca de mistério. Você sabia disso? Ela tem. Marcos capítulo 2, versículo 17 diz assim: Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Então escute, olhe para mim agora, por favor. Igreja é lugar de gente doente. Olhe para mim, por favor. Em cura. Amém? Você está aqui ainda? Igreja é um lugar que lida com pessoas imperfeitas. Se você entrou nesse lugar desejando encontrar pessoas perfeitas, me desculpe, mas você está no lugar errado. Aqui está tomado, completamente tomado, 100% de pessoas com algum tipo de defeito. Por que você não disse amém? É. Doentes sendo curados, na medida em que são curados, eles também vão ministrando a cura que recebem de Deus. Existem pessoas pecadoras que estão sendo libertos por Cristo Jesus. A igreja não é o lugar, talvez que alguns de vocês tenham entrado aqui pensado, eu vou ali porque ali é o lugar das pessoas certinhas, das pessoas santarronas, das pessoas que não se perdem, das pessoas que elas não erram, que elas não caem. Meu amado, você está, de novo, no lugar errado. Aliás, eu vejo algumas pessoas dizendo assim: olha, eu só vou voltar para Jesus quando eu ficar certinho, quando eu ficar bonzinho, quando eu tiver um pouquinho melhor, porque eu tenho certeza que se eu for para Jesus agora, Ele não vai me receber. Olhe para mim. Aprenda uma coisa de uma vez por todas. Eu, você, nós não temos o poder de tirar o pecado da nossa própria vida. O único capaz de fazer isso é Jesus Cristo. Então o caminho é o contrário. Primeiro eu recebo a Cristo, e então no seu poder, caminhando com Ele, eu vou sendo limpo e liberto. Você está aqui ainda? É.
Segundo aspecto desse mistério, ela é formada por qualquer tipo de pessoa. Romanos capítulo 10, versículo 12 diz assim: porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que invocam. Eu vou repetir o versículo. Porquanto não há distinção, nem entre judeu e grego. Por quê? Porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Quando eu estou falando que ela é formada por qualquer tipo de pessoa, querido, estou falando que não existe qualquer acepção em receber qualquer pessoa, seja ela quem for. Ela pode ser simples, ela pode ser uma pessoa sofisticada, pode ser o pobre, pode ser o rico, pode ser o inculto, pode ser o intelectual, pode ser autoridade, pode ser servo. Qualquer pessoa que receba Cristo, entenda Cristo, que caminhe com Cristo, entenda os seus propósitos, é recebido nesse rol, nesse meio. Você sabe que antigamente nós crentes éramos taxados de povo ignorante, povo analfabeto, inculto. Quantas vezes eu perdi a noção das pessoas, muitas vezes quando eu trabalhava fora e eu via as pessoas dizendo que povo crente é um povo burro, é um povo manipulável. Mas eu me lembro de muitas experiências nesse período. Eu vi algumas casas no morro, nas favelas de São Paulo, casas simples, de apenas tijolos à vista, muitas vezes barracos, mas que muitas vezes nesses barracos e tijolos, meu amado, casas muito simples, mulheres e homens tomados, que serviam a Deus com todo o seu coração, que não tinham praticamente nada, tudo que eles queriam era servir a Deus. E quantos carrões eu não vi parado na porta deles. Quantos homens cultos, cheios do seu dinheiro, cheios da sua intelectualidade, e não conseguiam o que mais precisavam: paz, alegria, harmonia na sua casa. E aonde é que eles iam buscar isso? Com o simples, lá no morro. Você está aqui ainda? 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 27 a 29 diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas sem nobreza do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Escute. Nenhum autodenominado neste mundo poderoso poderá alcançar alguma coisa de Deus, se não descer dos degraus da sua soberba. Não poderá receber nada de Deus. Esse é o motivo porque muitas vezes Deus só consegue usar os mais simples, os incultos, os analfabetos. Sabe por quê? Olhe para mim. Eles não têm nada a perder. Não tem nada para perder. Não tem no que se agarrar. Perder o quê? Tem nada. Meu negócio é viver a vida com Deus. Por isso que você sempre vai encontrar pessoas muito simples. Por isso que você vai encontrar pessoas muitas vezes sem muitas condições, até mesmo financeiras hoje, meu amado, mas tomadas por Deus. Não é porque Deus, na verdade, faz acepção. Não. É porque na maioria das vezes, é esse tipo de pessoa, que muitas vezes tem muito pouco, ou às vezes quase nada, se entrega totalmente para Deus. É muito louco isso, né? Saber que a cura de alguém vem de uma pessoa que nem sabe ler, nunca fez medicina. Você está aqui ainda? É mistério isso. Terceiro aspecto do mistério:
A igreja é a esperança do mundo. Você sabia disso? Romanos capítulo 8, versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Querida, a Bíblia diz que a igreja, meu amado, é a esperança do mundo. Você precisa entender que definitivamente existem pessoas neste mundo que elas estão restritas a receber a salvação. Nesse momento existem pessoas profundamente atormentadas, sofrendo malignidades, desesperadas, desnorteadas, esperando que alguém se levante para apontar um caminho de esperança para elas. Esperando que alguém que se diga cheio de Deus, ou filho de Deus, apontar um caminho e diz, olha, Jesus pode mudar a tua história. Há muita gente que está impedida de reconhecer e conhecer Jesus. E enquanto elas não conhecem nem reconhecem Jesus, elas estão sendo dirigidas pelo príncipe deste mundo. Qual a saída? É a igreja. Você sabia disso? É tão misterioso isso, querido, é tão misterioso. Esses dias eu estava me pegando, eu estava pensando algumas coisas sobre a igreja de Cristo. Eu estava me pegando pensando algumas coisas interessantes. Você sabe que eu caminho no Evangelho, como já disse, desde os 8 anos de idade. Na minha adolescência foi quando eu comecei a ter envolvimentos intensos com Deus. E eu caminhei com alguns homens de Deus na época. Eu perdi as contas de quantas pessoas eu vi se aproximarem de alguns homens de Deus, e futuramente, posteriormente, melhor dizendo, algumas pessoas se aproximaram da minha vida dizendo, olha, eu já fui no médico e nada resolveu, eu já fui no psicólogo e nada resolveu, eu já fui no psiquiatra e nada resolveu, eu já tomei remédio e nada resolveu, mas o dia em que algum filho de Deus impôs as mãos sobre a minha vida e orou, algo mudou a minha história, estou curado. É muito louco, meu amado, quando você olha para uma pessoa, ela está atormentada, ela está decepcionada, angustiada, as coisas não acontecem para ela, e quando você chega para estar sobre ela, impondo as mãos e orando, ela está possessa, então o demônio sai, e de repente ela está livre. Olhe para mim. E só o Filho de Deus consegue discernir quando o demônio está ali. Permita-me te dizer uma coisa. Aonde a igreja de Deus chega, ali chega o reino de Deus. Você está aqui? Aonde a igreja de Deus se reúne, meu amado, aonde a igreja de Deus está junta, aonde a igreja de Deus está, prepare-se, porque o reino das trevas começa a ficar apavorado, porque a luz se faz presente no meio das trevas. Eu fico imaginando talvez o motivo da grande ira, da grande oposição de Satanás à igreja. Igreja, eu e você. Porque ele sabe. Permita-me te contar algo. E eu quero que você continue orando por isso depois que eu terminar. Eu pedi um rapaz para poder fazer um serviço em casa. E quando ele foi fazer o serviço, eu estava estava conversando com ele. E nessa conversa nós ficamos sabendo, eu junto com ele, que ele era espírita. E ele começou a falar um pouquinho da vida dele. E ele falou assim, você é pastor? Eu falei assim, eu sou. Eu falei, então, eu sou espírita. Eu falei, poxa, que legal. Então quer dizer que você crê em alguma coisa? E ali nós começamos a conversar. E comecei a partilhar algumas experiências de Deus com o coração dele. E eu percebi que alguma coisa havia incomodado ele. Passado algum tempo, eu chamei novamente para poder fazer um serviço em casa. E ele veio e não tocou em nenhum assunto. E numa das nossas conversas, ele disse assim, Edu, você sabe que existem algumas pessoas que têm medo de mim porque eu sou espírita? Eu falei, mesmo, rapaz? Eu falei assim, eu não tenho medo de você não, filho. Eu falei, eu gosto de você.
Eu amo sua vida, eu nem sei quem é você direito, mas eu já amo você. Passado algum dia, sem que eu me desse conta, eu recebi um telefonema. Ele falou assim: Edu, eu sou aquele amigo seu, fulano, gostaria de saber se você poderia receber o meu pai. Eu falei, com todo prazer. Tentei marcar com ele na igreja, ele apareceu na porta da igreja e foi embora porque não tinha ninguém, eu estava esperando ele aqui dentro. Fui para casa, liguei para ele, quando eu liguei para ele, ele falou assim: pastor, eu estive na porta da igreja, não tinha ninguém. Eu falei, não filho, eu estava lá dentro, meu querido. Falei, então vem aqui em casa. Falei, então daqui a pouco eu estou aí. Meia hora depois eu estava em casa. Sentou no meu sofá e começou a conversar comigo e disse para mim da seguinte forma: escute o que eu vou te dizer. Falou, pastor, eu sou espírita, resumindo. Mas minha esposa está há 10 anos com depressão. 10 anos. O meu filho falou de você para mim. E eu acredito que se o Senhor orar, alguma coisa vai acontecer. Eu falei, quando pode ser esse momento? Ele falou assim, espera só eu falar com ela, e depois o Senhor, eu te dou retorno. Eu falei, você não sabe como eu vou esperar por isso. Mas ele não retornou. E eu estou esperando até agora. E eu sei que eu vou entrar naquela casa, meu irmão. E Deus vai fazer alguma coisa. Isso é misterioso. Só a igreja vive isso. Você está aqui ainda? Aonde a igreja chega, alguma coisa vai acontecer no reino das trevas. Do mesmo jeito, não vai ficar. Quarto, onde a igreja está, em torno do nome de Jesus, ali há salvação. Crê nisso? O que eu quero dizer para você é o seguinte: a igreja não pode ser morta, querido. A igreja não pode ser aniquilada. Ninguém pode matar a igreja. Capítulo 16 de Mateus, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém para isso. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos algumas marcas desta realidade. Nós vemos aí estátuas, muitos sítios sendo descobertos daquilo que foi a história no passado. Impérios, nações, exércitos, poderes. Muitas coisas dizendo sim que houveram grandes reinos, grandes impérios no passado. E muitos desses impérios, conforme diz a história, alguns diziam o seguinte: olha, nunca acabará, nunca deixará de existir. Mas tudo que se encontra hoje está debaixo de terra. Tudo. Tudo que um dia foi dito assim, olha, isso aqui nunca se derruba, nunca vai acabar, hoje está se buscando debaixo de terra. Sabe onde eu quero chegar? É que uma das criações mais poderosas da história da humanidade foi perseguido desde o começo da sua criação, a igreja. A igreja ela é perseguida, querido, desde quando ela foi criada. A Bíblia diz que no começo do século, nos primeiros séculos, os cristãos se tornaram comida de feras. E se tornaram atrativos para as arquibancadas das arenas. Mas ainda assim, ao invés da igreja, ao invés do evangelho ser aniquilado, parece que o sangue dos mártires se tornaram semente produtiva e frutífera, porque o evangelho se espalhou. Você está aqui ainda? Crise de 2008, algumas pessoas diziam o seguinte: olha, existem alguns grandes poderes, alguns impérios financeiros que jamais cairão. Na crise de 2008, meu amado, aquilo que foi chamado de firme, aquilo que se dizia que era inquebrável, caiu, acabou.
desde o início da criação da igreja, cristãos foram queimados, crucificados, degolados, e escute, até hoje isto anda acontecendo. E se você pensa que o maior número de mortos de cristãos foi no começo do século, você está enganado a nível de história. Nunca na história do cristianismo, nunca na história da igreja se morreu tanta gente como hoje. O ano de 2013, contabiliza-se que morreram em torno de 115 mil cristãos em torno do mundo por conta do Evangelho. Mas, quanto mais se mata cristãos, tantos outros nascem, crescem, se expandem, são enviados, e Deus mostra a sua glória, porque a igreja não pode ser aniquilada. Não há homem, não há tecnologia, não há poder bélico, não há poder político, não há violência, não há argumento intelectual, não há inferno, não há hierarquia, não há demônio, não há anjos que possa matar ou estrangular a igreja. A igreja pertence a Jesus, foi Ele quem disse: eu estabeleço a igreja e sou eu que a mantenho. Crê nisso? Você está passando por perseguições, está passando por dificuldades, fique tranquilo. O Deus que te chamou para fazer parte da igreja é o Deus que te sustenta. Amém? Quarto e último, a igreja é uns aos outros. Você pode repetir comigo? Uns aos outros? Mateus capítulo 18, versículo 20 diz assim: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Crê nisso? Nós vamos ver um vídeo. Eu quero que você tenha total atenção àquilo que você vai estar vendo e ouvindo também. Rapidamente. Ultimamente parece que estamos cada vez mais confusos sobre o que é a igreja verdadeiramente. Porém, vamos parar alguns segundos para pensar um pouco. Igreja não é um edifício. Embora um edifício possa ser utilizado pela igreja. Igreja não é um conceito. Embora alguns conceitos coloquem tudo em ordem. Igreja não é um domingo. Embora a igreja não possa deixar de ser um lugar de encontro. Igreja não é só uma personalidade. Embora toda igreja deva ser orientada pelo seu pastor. Igreja não é o seu tamanho ou crescimento. Embora toda igreja seja chamada a evangelizar. Por isso, não pense na igreja como uma morada ou uma localização. Pense na igreja como algo vivo que se move, se desloca. Não pense na igreja como alguma coisa construída ou plantada. Pense na igreja como algo que é enviado. Não pense na igreja como um lugar onde deve estar 1 hora todas as semanas. Mas sim,
Você deve ser igreja todos os dias da semana. Tudo isso porque a igreja são as mãos e os pés de Jesus Cristo. Os pés não devem ficar parados. As mãos não devem ficar guardadas. Os pés andam, as mãos fazem. Isto é igreja. A igreja não é o lugar onde estamos sentados agora. Por quê? Porque você é a igreja. Agora vá e seja a igreja. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém? Amém? Capítulo 5, ou melhor, ponto 5. Preste muita atenção. Estar sozinho, servir a Deus sozinho, não estar com alguém, não estar em comunhão, não corresponde a ser igreja. Não é ser igreja. Ninguém que anda sozinho pode se autodenominar igreja. Toda pessoa que anda sozinho não pode se dizer, eu sou igreja de Jesus. Porque igreja é uns aos outros. Talvez você me pergunte, pastor, quer dizer que eu não sou igreja? Você é igreja. Mas se você estiver sozinho, escute, você não é igreja. Não é. Sozinho eu sou templo do Espírito Santo, eu sou sal, eu sou luz, eu sou testemunha, mas se eu estiver sozinho, eu não sou igreja. Sabe por quê? O termo igreja na Bíblia, em nenhum momento ele fala de que a igreja é uma pessoa. O termo igreja na Bíblia, ele é conhecido como eclesia. Sabe o que significa o termo eclesia? Que significa igreja? Olha para mim. Assembleia, gente junta. Reunião, gente junta. Congregação, gente junta.
E só isso já desfaz qualquer argumento nosso, quando nós ainda insistimos em dizer, o importante é que eu sou igreja de Jesus, e se eu servir a Jesus está tudo bem. Está nada, está tudo errado. Tua roda está fora do trilho ainda. Qual tem sido o seu compromisso com a igreja? Qual o teu nível de envolvimento com o corpo vivo? Você está aqui? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Olhe para mim. Nós vamos ver algumas pessoas lá fora endemoniadas, pervertidas, imundas, pecadoras. Mas eu quero que você grave algo de uma vez por todas sobre os que estão lá fora. Cada um deles, por cada vida, Jesus morreu por eles. Ou seja, um grande potencial de se tornar a igreja de Jesus. Se você anda por aí dizendo que fulano vai para o inferno, aquele ciclano vai para os quintos dos infernos, aquele fulano tem que ir de ponta cabeça para o inferno, escute uma coisa, meu amado, fecha a tua boca, não fale mais isto, porque o inferno não foi feito para pessoas. Reveja a sua forma de pensar a respeito daqueles que não conhecem a Deus, porque Deus acabou de falar comigo aqui e com você. Eu sou longânimo, porque eu estou na expectativa de que todos se arrependam. Segundo, Atos capítulo 20, versículo 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, igreja que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Meu amado, a igreja tem um preço. Tem alguma coisa errada quando você diz assim, olha, eu sou salvo, mas eu não estou na igreja. Porque a Bíblia diz que Ele morreu dando seu sangue pela igreja. Rejeitar a igreja, desprezar a igreja, é dizer que a obra que Deus fez e que Ele criou é mal feita. Continuo dizendo, igreja não salva ninguém, mas tenho minhas dúvidas se fora da igreja você tem salvação. Não de estar nela, de ser igreja. Repito a pergunta: qual o seu nível de compromisso com a igreja? Neila, Magela, venham para cá rapidamente, por favor. Vocês estão vendo esse casal aqui? São amados que eu amo muito. E eu quero dar uma dica para você. Uma dica de Deus, é do céu, acredite. Pastor, como é que eu poderia começar a minha vida como igreja?
Nós temos aprendido neste lugar que é muito bom nós estarmos reunidos, juntos, congregados. Mas você há de convir comigo. Quando a gente termina aqui de domingo, primeira coisa, dá uma fome desgramada, não dá não? É só eu, irmão, que tem fome? A gente não sai daqui parecendo uns dragão, né, irmão? Não é verdade, irmãos? É pão, é lanche, as panelas saem batendo 10h30, 11 horas da noite. É uma loucura no domingo. A gente está falando com o irmão, mas o estômago assim, vambora. Ô fome desgramada que dá nesse final de culto, meu Deus. Por essas e outras, a gente não tem tempo para ficar junto. Mas a gente tem o que a gente chama hoje, o que é bíblico, de reunião nas casas. E você que hoje está aqui, talvez só vindo de domingo, volta para casa, vem domingo, volta para casa, vem domingo, volta para casa. A palavra que Deus tem falado ao teu coração aqui esta noite. E a partir deste domingo, você tem a oportunidade de acionar esse casal e dizer: qual é a casa mais próxima em que eu posso estar junto? Qual é a casa em que eu posso estar mais perto para aprender a viver como igreja? Amém? Você está aqui? Está entendendo a palavra de Deus? Estamos te ensinando e estamos te dando a oportunidade. Esse é o tempo de começar a aprender a ser igreja. Amém? Deus abençoe. Amo muito vocês. Eu quero concluir com você. Os trilhos Deus já te deu. Quem bota a roda no trilho agora é você. A vida de muito cristão, meu querido, para fluir, tem que aprender a depender e viver dentro dos planos de Deus. E o plano de Deus para mim, a vida e para você é viver sendo igreja. Segundo, mais do que estar na igreja, eu preciso ser igreja. Porque aqui, meu querido, é o lugar mais propício para eu desenvolver o que é ser igreja. Não tem jeito. Ser igreja é uns aos outros, é relacionamento, é discipulado, é estar discipulando, é liberar perdão. Terceiro, seja parte desse mistério. Deus quer usar a tua vida. Olhe para Jesus. Olha o ministério de Jesus. Jesus nunca andou sozinho. Nunca andou sozinho. Às vezes que a Bíblia fala que Jesus estava sozinho, sabe quando que ele estava sozinho? Quando ele tinha uma vida com Deus, direto, é entre eu e Deus, é a vida que nós falamos. Quando eu amo a Deus de todo o coração, com toda a minha alma, então Jesus tinha lá o seu tempo individual com Deus. Mas, desceu do seu tempo individual, estava com os discípulos. Você está aqui ainda? Muitas experiências te aguardam depois disso. Por último, reúna-se, esteja junto, não apenas aqui aos domingos, mas esteja em um grupo familiar, esteja em um grupo pequeno, esteja numa reunião em casas. Por que a gente não consegue se relacionar com multidão, gente? É verdade. Mas lá no grupo pequeno, a gente consegue olhar olho no olho. A gente consegue orar uns pelos outros. A gente não acha o pastor, mas acha o irmão que quer andar comigo, que quer orar pela minha vida. Reúna-se. Porque Deus quer fazer a tua vida fluir. Escute o que eu estou te dizendo. Deus não quer mais a sua vida, a sua igreja estagnada. Deus quer trazer grandes coisas, grandes sinais para a sua igreja.
Sua parte, minha parte, é fluir nos trilhos. Amém? Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Eu vou pedir a gentileza de você, por favor, não olhar para mim agora. Gostaria que você se centrasse literalmente. Eu quero falar com você que está aqui esta noite, que não conhece Jesus. E que talvez por uma história de vida, talvez por circunstâncias outras, você tenha andado tão sozinho. Talvez você diga, pastor Edu, eu não sei quem é esse Jesus. Então eis uma oportunidade de aprender a caminhar com Ele. Eu quero saber se você aqui esta noite, que não conhece Jesus, que não tem relacionamento com Ele, mas talvez hoje você esteja dizendo, pastor, eu quero ter esse privilégio, eu quero ter essa oportunidade de andar com Cristo. Se você quer andar com Jesus, porque você ainda não tem um relacionamento com Ele, apenas levante a sua mão no seu lugar. Nós queremos orar com você. Que grande oportunidade você está tendo de nunca mais andar sozinho na tua vida. Nunca mais. Não tenha medo, não tenha vergonha. Os olhos estão fechados nesse momento. Nós só queremos orar com teu coração. Que o Senhor lhe conceda outra oportunidade. Continue com os teus olhos fechados, por favor. Não abra. Eu quero falar com você que foi tremendamente decepcionado com a igreja. Quero falar com você que se aborreceu em algum momento, em algum tempo. Que talvez ainda tem marcas na tua vida porque pessoas te magoaram, te machucaram. Talvez esse seja o motivo porque você até hoje não se envolve com profundidade. Não tomou a decisão definitiva de se envolver com o corpo de Cristo. Se você entende a palavra de Deus para o teu coração esta noite, apenas levante a tua mão. E nós queremos orar para que você volte a fazer parte do corpo, como o Senhor tem te ensinado aqui esta noite. Levante a tua mão. Não tenha medo. Sim, é tempo de voltar. É tempo de voltar. O Senhor está te dando a oportunidade de você voltar a um nível intenso de literalmente fazer parte do corpo de Cristo. Até quando, meu amado? Até quando você vai ficar longe? Sem definições? O Senhor está te chamando hoje. Hoje.
Igreja é um chamado a pertencer, querido. Eu pertenço à igreja. É tempo de rever o nosso compromisso com o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. É tempo de inclusão. Não há abandono para a tua vida. É Deus te chamando de volta. Aleluia. Se você pode nesse momento, fique de pé. Em nome do Senhor Jesus. Você recebe a palavra de Deus esta noite? Como você viu e ouviu neste lugar. Não devemos nem estar na igreja, nem só vir a uma igreja. Devemos ser igreja. Amém? Eu quero que você ore com alguém que está do teu lado. 2 a 2. Seja livre para que essa outra parte esteja orando com o teu coração. Não fique sozinho. Ore junto. Ore junto. Ore junto. Tempo de ser igreja. Tempo de ser igreja. Tempo de ser igreja. Right, or common soul candres. Or classed omnes sarcandre chorodrites. Torna a tua palavra, Pai, uma revelação ao nosso espírito. Let's all become light ready share candres. Where o monte ricandras telecomne sandre de kemenosai. Where compo shine in a silicandre cheremanches. Varama come ne mesher candre de cheberegono stere barachi candres. We call it de kama sample chorodreinas. Let's honor the mikon de ma ave esini chor candreas. Which emeni couple sare de come shines. Which ome sat any couple sandredas. The right emeni cora si andre colodreas. Codri crescere mo de candremas. Let's all be candre cherry comene sandreches. The condre cherry candres. Erebo sani condre mona cherry condre cherry candres. Ore be kamana sore de candre chore be candela ma sani andre cherry condra cherianos. Vek omene sani candre cherry goras. Deus, eu repreendo todas as barreiras da tua igreja. Eu repreendo todas as barreiras do nosso coração, Pai, em ser igreja. Caia por terra, Senhor, as resistências. Pai amado, todos os nossos traumas, todas as nossas decepções, todas as nossas mágoas, não sejam impedimento para a tua restauração.
Let's come cherry conderas. Or come ne sherendre canderes. Drame konomo san andre cheas. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Redimidos por teu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Olhe para mim por um instante. Há muita perda em nossa vida quando eu não estou disposto, quando eu não disponho a minha vida para o outro. As grandes promessas, os grandes planos de Deus para a sua vida e para a minha vida estão atrelados ao fato de quando eu me disponho para o outro. Porque isto é ser igreja. Eu não tenho dificuldade em dizer isso a você como filho de Deus. Tempos atrás eu conversava com a minha esposa e dizia o seguinte: eu não troco o que vivi nesses 15 anos como igreja, pelo menos neste lugar, fora de trás, não estamos contando nem de trás, mas nesses 15 anos, eu não troco por nenhum tempo nesse mundo, pela maneira como Deus me atingiu e me fez crescer. Perdi as contas dos milagres que Deus fez. Mas boa parte do que experimentamos só será possível se eu dispuser minha vida ao outro. Grave o que a Bíblia diz. Igreja é uns, não é um não, é uns aos outros. Uns aos outros. Crê nisso? Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: meu amado, olha para ele, fala: meu amado, eu preciso de você para aprender a ser igreja. Então a partir de agora você vai ter que me aguentar, em nome de Jesus. Amém? Amém? E na força do Espírito Santo nós proclamamos assim que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os
os nossos olhos em Cristo. Unidos, unidos iremos. Unidos, unidos, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Fala o Senhor a sua palavra. Eu profetizo sobre a sua vida. Tempos sobrenaturais do Senhor. Ao superar e ultrapassar as barreiras que você tem com a igreja. O Senhor diz que grandes coisas Ele tem preparado para você. Então não permita, diz o Senhor, que essas grandes coisas estejam retidas sobre ti. Porque a igreja não é só decepção. A igreja também é o meio pelo qual Deus me faz crescer. A igreja é o meio pelo qual Deus me faz prosperar. A igreja é o meio pelo qual as suas promessas se cumprem em mim. Então eu profetizo sobre o teu coração. Tempo de decisões. Porque é só a partir desse tempo, diz o Senhor, que Ele poderá liberar as grandes coisas que Ele tem para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.